Continuando aí, pessoal, essa penúltima aula aí eu acho que foi muito longa, né? Longa no sentido de que vai demorar lá pra baixar no YouTube, tá? Então aí pra gente já ir finalizando esse capítulo, né? Finalizando esse assunto, mas esse assunto é de extrema importância. Vocês que vão ingressar aí no mundo do trabalho, eu não gosto muito da palavra mercado de trabalho, eu, aliás, não gosto muito, nem pouco, eu não gosto dessa palavra mercado de trabalho, onde as pessoas passam a ser vistas como mercadorias, né, como produtos e infelizmente isso não é a prioridade da vida humana, né? Então eu infelizmente não curto aí essa concepção e eu uso a palavra mundos do trabalho, tá? Sempre vou usar a palavra, o conceito de mundos do trabalho, que aí abrange, né, as questões humanas, as questões ambientais, a questão de legislação, de ética e assim por diante, tá? Então, assim, as novas modalidades de trabalho, isso é muito importante, vocês têm que sempre se repensar, né? Ah, fulano, eu não gosto de sociologia, eu não gosto dessas disciplinas de humanas. Muito bem, mas depois que você vira trabalhador e você acaba sentindo na pele, né, a exploração e o uso excessivo, a busca excessiva pelo lucro, você acaba pensando, tá, mas o que eu tô fazendo da minha vida? Vou passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? Nunca vou conseguir comprar aquilo que eu mesmo tô produzindo. Então, assim, é preciso pensar, né, gente? É preciso ter, mesmo que eu não goste, né? Tem quantas coisas que você não gosta, ela vai ajudar você a formar uma crítica, né, e uma melhoria de vida para vocês mesmos, né? Porque a partir do momento que eu tenho a concepção de como que eu estou vivendo, talvez eu possa sugerir transformações, né? Então vamos lá. Com o desenvolvimento da produção toyotista, caracterizada pela automação produtiva, muitos trabalhadores foram dispensados. Apesar disso, a produtividade aumentou, restaurando os lucros, tá? Aumentando a produção. Esse aumento da produção foi acompanhado por um crescimento do setor de serviços, grandes empresas de comida, os fast foods, de saúde, convênios médicos, de comunicação, telefonia, internet, entre outros, e dimensionaram o mercado por conta do enxugamento do Estado e das políticas neoliberais, tá? Na política neoliberal, o Estado procura transferir para o mercado setores que antes eram considerados estratégicos. Por exemplo, tá? A telefonia no Brasil. Ela esteve até os anos de 1990 nas mãos do Estado. Porém, com base, né, em uma política de cortes dos gastos públicos, foi concedida às empresas atuantes no mercado e possibilitou e a possibilidade de explorar, né, a telefonia aí por parte das empresas privadas. Do ponto de vista do Estado neoliberal, trata-se de cortar os gastos, criando novas frentes de crescimento econômico ao transferir a administração desse tipo de atividade produtiva. O setor de serviços, assim, expandiu-se juntamente com as indústrias de bens duráveis, tá? Tanto nas indústrias como nos serviços foram requisitadas novas qualificações profissionais. Por exemplo, operar uma máquina ultra sofisticada em uma montadora de automóveis exige uma alta qualificação profissional. Para desenvolver os novos softwares, né, os programas de computadores, as empresas precisam de profissionais qualificados nessa função. Um operador de telemarketing, ele precisa ter certo grau de instrução técnica também, né? E aí, portanto, novos tipos de qualificação passaram a ser demandados pelas empresas criadas ou em expansão, tá? Esses novos tipos de trabalho, um deles, que tem como fundamento as qualificações intelectuais, ficou conhecido como trabalho imaterial. Por que imaterial, né? Porque o trabalho feito tradicionalmente nas indústrias era considerado material, né? Produzir algo, material palpável, né? Isto é, todo tipo de trabalho que tem objetos físicos que conseguimos tocar ou pegar como a matéria-prima ou se produz é o que se pode denominar trabalho material. Já o trabalho imaterial é todo aquele que tem como matéria-prima elementos intangíveis, né? Que não se podem tocar, não são físicos. Seria
o conhecimento, por exemplo, né? O trabalho intelectual, aquilo que você não consegue tocar. O trabalho do metalúrgico em uma montadora de automóveis, ou de uma costureira em uma fábrica de sapatos, ou de um minerador em uma mina de carvão, ou de um cortador de cana, pode ser considerado trabalhos materiais, pois tem o objetivo de produzir objetos físicos. Em contrapartida, o trabalho do operador de telemarketing, do programador de software, do professor, do atendente de uma operadora de celular, do publicitário, podem ser considerados trabalhos imateriais, por exemplo, porque produzem produtos abstratos, intangíveis, né, não físicos, tá? Em resumo, então, o trabalho imaterial está mais diretamente relacionado aos recursos do conhecimento, como eu já falei para vocês, da inteligência, da capacidade cognitiva, da criatividade. E para entender a importância desse tipo de trabalho na contemporaneidade, a gente se pergunta, né, qual seria o papel do trabalhador, qual seria o papel do trabalho imaterial na sociedade capitalista? Seria uma atividade absolutamente distinta do trabalho material, do ponto de vista da sociedade capitalista? O trabalho imaterial continua a ser um tipo de trabalho assalariado, ou seja, fundamental para a produção de lucros, né? Do ponto de vista da produção de lucros, nada muda, né, gente? As empresas que utilizam o trabalho imaterial o fazem com base no pagamento de um salário que corresponde, né, a um valor social médio da força de trabalho e está diretamente ligado à produtividade, né? Não faz diferença se a produção é de geladeira ou de sistemas operacionais de um computador, por exemplo, né? Eu sempre vou ter que pagar por esse trabalho aí, tá? O que continua importante para os donos das empresas sempre é a taxa de lucro que obterão no final do mês e no final do ano. Se as taxas de lucro são maiores na produção de geladeiras, haverá uma migração de capitais para esse tipo de produção, né? Vão produzir geladeiras. Se o lucro for maior na produção de programas de computador, haverá uma migração de empresas, né, para esse ramo, tá? Então, assim, o que interessa para grandes empresas é sempre os rendimentos, o lucro, tá? E a avaliação de rendimentos é sempre algo estratégico para os capitalistas. As empresas de telefonia no Brasil são a expressão da indústria que se utiliza basicamente dos trabalhos considerados imateriais. Elas continuam investindo nesse ramo porque consideram extremamente lucrativo, tá? A utilização do conhecimento como matéria-prima e produto, assim como uma forma de reprodução social das formas de exploração do trabalho, tá? Ela repõe-se as desigualdades sociais, as hierarquias produtivas e a divisão em classes sociais opostas, né? E, portanto, aí as formas intelectualizadas do trabalho, elas obedecem, infelizmente, né? Elas obedecem, de modo geral, aos mesmos princípios do trabalho tipicamente manual material. São também formas específicas de trabalho assalariado, mesmo que tenham características distintas, né? Para resumir, é um outro produto. É um produto intelectual. Quando eu desenvolvo um software, ele é um produto, né? É um trabalho, eu uso ferramentas intelectuais para desenvolver, mas não deixa de ser um produto. E as condições de trabalho, né, são as mesmas do trabalho material, tá? Então, assim, a forma de exploração, ela só muda, mas ela continua existindo. Há um enfraquecimento do trabalhador, né? Há uma diminuição dos salários, há uma competitividade, mas não, né? Continua-se nos mesmos prismas do Fordismo, do Taylorismo e assim por diante, tá? Haverá sempre aí uma exploração do trabalho. Então, quando alguém fala assim, eu sou a favor do Estado neoliberal, eu sou a favor da diminuição do Estado, né? Eu sou a favor que o Estado enxugue a máquina pública. E eu me pergunto, tá, muito bem, mas como que você vai pagar por esse serviço se você já paga impostos em produtos, impostos de renda, impostos em serviços e tudo mais, tá, gente? Então tem que se pensar. Quando a gente paga uma carga alta de impostos, como a gente paga no Brasil, a gente tem que exigir serviços de qualidade, tá? Quanto mais você é a favor do neoliberalismo, por exemplo, mais você está dando margem para o capitalista e continua pagando,
né, duplamente. Você paga impostos e vai pagar pelos serviços que você já pagou em forma de impostos. Então a gente deve sempre de exigir serviços por parte do Estado, serviços de qualidade, tá? Então eu acho que por hoje era isso, a gente finaliza aqui, essas aulas aí, elas encerram, né, o nosso primeiro trimestre. Claro que são vídeos curtos, mas que tem muito conteúdo aí. E aí eu peço que vocês façam as atividades lá no Siga, respondam por lá, porque é lá que vai contar com presença para vocês aí na realização desses trabalhos remotos, tá? Mas mais à frente eu vou estar gravando alguns outros vídeos, né, com conteúdo já lá para o segundo, terceiro trimestre. Então, assim, esse conteúdo que eu fecho aqui para vocês que vão apresentar os seminários, vocês vão ver que Durkheim já abordava, né, a questão da divisão do trabalho. O Bauman vai falar isso no livro dele, Modernidade Líquida. O Richard Sennett também vai mostrar as novas configurações do trabalho, né? Todos aqueles autores que eu passei para vocês apresentar lá nos seminários, ele tem relação com essa nova concepção de mundo do trabalho, tá, gente? Então por hoje era isso, né? Um bom domingo para vocês. É uma maratona, sempre tá gravando assim, sem corte, sem edição, né? Mas a intenção é que vocês estejam, né, cientes do conteúdo das aulas. Qualquer coisa vocês podem me escrever para tirar dúvida e a gente vai se comunicando, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.